Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa pra você ir mais longe. Fale com o seu corretor. Juntos no melhor Mix. Bom dia. Agora, 7h03. Hoje é quarta-feira, 19 de junho de 2019. E vamos aos destaques do Mix Notícias. 3 novos juízes na comarca de Campos. BR-101 no norte do Rio deve receber 102 mil veículos durante o feriadão do Corpus Christi. Número de desempregados há mais de 2 anos cresce 42,4% em 4 anos. Mega acumulada e quina de São João fazem movimento aumentar nas casas lotéricas. Dólar comercial opera em ligeira baixa de menos 0,97, cotado a R$ 3,86. A arroba do boi gordo segue cotada a R$ 141 à vista no estado do Rio. Saca de açúcar cristal 50 quilos com alta de 0,41%, cotada a R$ 63,18. Preços mínimos têm reajuste médio de 7%, diz Ministério da Agricultura. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Aproveite e adicione o WhatsApp da Mix Campos 997971007. Mix Notícias. Temperatura no momento 19 graus e máxima do dia prevista para 28. Sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. E no trânsito é grande a movimentação próxima ao mercado municipal na Beira Valão, nos 2 sentidos. O mesmo acontece na saída da Campos Farol, com acesso a 28 de março, e rotatória próxima ao Shopping Estrada. Fluxo moderado para intenso na Ponte da Lapa, sentido centro. Também começa a ter lentidão nas imediações das escolas próximas às principais vias da cidade para o desembarque de alunos. Não há registro de retenções no momento. Na BR-101, dentro do trecho da cidade, entre a Rocha Leão e também a subida da Ponte General Dutra, o trânsito é lento, porém flui bem. Lentidão também no quilômetro 312 ao quilômetro 322, devido ao fluxo intenso de veículos em direção à Ponte Rio-Niterói. Nos demais trechos da estrada, o fluxo é tranquilo. Juntos o melhor Mix. Os desembargadores do órgão especial do TJRJ votaram ontem as remoções e promoções de 10 juízes de entrância especial e comum. A comarca de Campos foi contemplada com 3 novos juízes que passarão a responder por 2 varas criminais e 1 vara civil, sendo 2 deles promovidos por merecimento e 1 por antiguidade. A assunção dos 3 juízes atende a pleitos constantes da OAB Campos e do Judiciário Local para dar conta da demanda de processos existentes em nossa comarca. Cerca de 102 mil veículos são esperados nos 123 quilômetros da BR-101, entre a divisa do Rio com o Espírito Santo, em Campos, e a Praça do Pedágio de Serrinha, durante a operação especial para o feriado de Corpus Christi. Segundo a concessionária, a saída para o feriado concentrará o tráfego mais intenso na quinta. No retorno, o pico previsto é para domingo. Mix Notícias. O prêmio acumulado pela 7ª vez consecutiva em cerca de 125 milhões da Mega Sena aumenta o interesse dos apostadores que lotam as casas lotéricas desde segunda-feira. E este pode ser o segundo maior prêmio pago do ano. Outro sorteio que gera expectativa é o da Quina de São João, que deverá pagar 140 milhões no sorteio de segunda-feira. Mix. O Plano Safra 2019-2020, anunciado na manhã de ontem, dia 18, trouxe uma nova tabela de preços mínimos para as culturas de verão e regionais, de acordo com o Ministério da Agricultura. O reajuste médio de 7% para os principais produtos. Esses valores tiveram como referência os custos das lavouras, os preços nos mercados internacionais e a perspectiva das taxas de câmbio, destaca a pasta. O governo Jair Bolsonaro propôs ao Congresso Nacional, no plano de promoção do equilíbrio fiscal enviado no início do mês ao Legislativo, que os 14 estados que atualmente estão descumprindo os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal se reenquadrem à legislação em até 5 anos para terem acesso a benefícios fiscais, informou ontem o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Pelas regras atuais, o prazo é de até 8 meses. Mix Notícias. Destinada a apoiar na alimentação de alunos de educação básica da rede pública em todo o país, um total de 399 milhões de reais foi repassado no mês de junho pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Trata-se da 5ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar no ano para atendimento a mais de 40 milhões de estudantes. De acordo com o MEC, as unidades recebem toda semana de 800 quilos a 1 tonelada de alimentos, que são distribuídos para os estudantes em 5 refeições durante o dia. O resultado do programa Conhecer, um diagnóstico de como vai a rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, apresentou notas baixas em português e matemática. O estudo também classificou as escolas em cada disciplina. A média das notas em português ficou em 5,5, de um total de 10. Em matemática, o desempenho foi ainda pior, 2,8. Mix. Os candidatos contemplados com as bolsas do ProUni terão até o dia 25 de junho para confirmar as informações junto às instituições de ensino. O resultado da primeira chamada do segundo semestre está disponibilizado desde ontem no site do programa. Uma lista de espera será divulgada entre 15 e 16 de julho. Informações do programa resumem que a segunda edição de 2019 registra 797.615 inscrições. O Pacto Nacional pela Implementação da Lei que estabelece o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência estabelece que entrevistas ou oitivas de crianças e adolescentes ocorram o menor número de vezes possível. O decreto está em vigor desde o último dia 13. A assinatura foi feita pelo Ministério da Educação e outros 11 órgãos. Eles atuarão em conjunto, visando evitar que as vítimas revivam a situação de violência que sofreram. Mix Notícias. A regulamentação do uso de patinetes eletrônicas no estado do Rio está praticamente definido. Para tanto, em menos de 48 horas, a Alerj aprovou 2 projetos de lei definindo as normas. Em uma delas, determina que os usuários deverão fazer prova no Detran para utilizar os equipamentos, à exceção de quem já possua CNH. A entrada em vigor só depende de autorização do governador Wilson Witzel, o que pode acontecer até o início da próxima semana. Os efeitos do café no organismo são controversos, associados com efeitos negativos. Por um lado, é protetor. De outro, também quando se trata da saúde humana. A avaliação sobre os efeitos da bebida, considerada paixão nacional, está na publicação Desmistificando Dúvidas sobre a Alimentação, e essa foi feita pelo Ministério da Saúde, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais. A orientação é para evitar consumo do produto em excesso. O Ministério alerta em publicação no seu site que mais de 3 xícaras de café por dia, em média, pode causar algum tipo de mal e estar associado com pressão alta ou gerar ansiedade. Juntos. O melhor mix. O plenário do Senado aprovou ontem por 47 votos a 28 o parecer da Comissão de Constituição e Justiça que pede a suspensão dos decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitaram o porte de armas. Com a decisão, o texto seguirá para análise da Câmara dos Deputados. As regras previstas nos decretos continuarão valendo até que a Câmara vote o tema e, eventualmente, aprove a suspensão dos decretos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem, em cerimônia no Palácio do Planalto, a Lei de Combate a Fraudes Previdenciárias. A nova legislação é resultado da medida provisória 871, aprovada pelo Congresso Nacional no último dia 3 de junho. O texto cria um programa de revisão de benefícios com indícios de irregularidades e autoriza o pagamento de um bônus para os servidores do INSS para cada processo analisado fora do horário de trabalho. A proposta também exige um cadastro para o trabalhador rural feito pelo governo e não mais pelos sindicatos, como é feito hoje. Mix Notícias. A CCJ do Senado aprovou ontem um requerimento de convite ao Procurador Federal Deltan Dallagnol para que preste esclarecimentos sobre trocas de mensagens com o então juiz e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, nas investigações da Operação Lava Jato. A data da sessão ainda não foi marcada. Na avaliação do senador Ângelo Coronel, do PSD Bahia, autor do requerimento, o teor da troca de mensagens indica desvirtuamento das funções do procurador e também que o então juiz Sérgio Moro extrapolou funções e desrespeitou deveres da magistratura. E o ex-juiz Sérgio Moro se posicionou contra investigações sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, PSDB, na Lava Jato, por temer que elas afetassem alguém cujo apoio é importante, segundo mensagens divulgadas na terça-feira, dia 18, pelo site The Intercept Brasil. Em mais uma rodada de conversas divulgadas pelo site, atribuídas ao então magistrado e a integrantes da Força Lava Jato, em Curitiba,
Moro questiona o procurador Delton Dallagnol, em 2017, sobre citações à FHC na delação da Odebrecht. Mix, juntos no melhor mix. O dólar comercial opera em ligeira baixa de menos 0,97, cotado a R$ 3,86, fonte Valor Econômico. A arroba do boi gordo segue cotada a R$ 141 à vista no estado do Rio, fonte Canal Rural. A saca do açúcar cristal, 50 quilos, com alta de 0,41%, cotada a R$ 63,18, fonte CPE Exalc. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou ontem o reajuste nas contas de luz de consumidores dos estados de Minas, Paraná e Rio de Janeiro. Os novos valores começam a ser cobrados neste sábado, dia 22, em Minas e no Rio, e na segunda-feira, dia 24, no Paraná. No estado do Rio de Janeiro, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste médio de 9,26% para consumidores de concessionária que atende a Nova Friburgo. Para a alta tensão, o aumento será de 9,48% e para a baixa tensão, 9,21%. Mix Notícias. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, assinou ontem uma portaria que ampliou para 78 setores da economia a autorização permanente para que funcionários trabalhem aos domingos e nos feriados. Por meio da rede social Twitter, ele comunicou a medida, que abrange, entre outros setores, o comércio, a indústria, os transportes em geral, a educação e a cultura. Os 3 mais votados na lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República foram os subprocuradores Mário Bonzaglia e Lúcia Frischensen e o procurador regional Blau Dallaoui. A eleição foi realizada nas unidades do Ministério Público Federal em todo o país. Ao todo, 946 membros participaram da eleição, 82% da categoria. Cada um pôde votar em até 3 candidatos. Mix. É hora de dizer adeus às ligações de telemarketing que tentam vender pacotes de internet, TV por assinatura e produtos telefônicos. A Anatel determinou que as principais operadoras criem uma lista com os nomes dos consumidores que não desejarem receber chamadas de televendas. O prazo se encerra em meados de julho. A agenda ainda exige que as empresas do setor informem os clientes da novidade por meio de ampla divulgação midiática. O governo do Rio aprovou uma série de mudanças na regulamentação da comercialização e distribuição de gás natural no estado. A principal delas permite que grandes consumidores, como indústrias, possam comprar gás de outros fornecedores além da Petrobras. A expectativa do setor é que isso permita a redução das tarifas de gás e a atração de novas empresas com o estado. Mix Notícias. Apesar do risco de o Brasil entrar novamente em recessão, que tecnicamente se caracteriza por 2 trimestres consecutivos de queda do PIB, o Comitê de Política Monetária do Banco Central não deve reduzir a taxa básica de juros da economia brasileira. A previsão do mercado financeiro é da manutenção nesta quarta-feira da taxa básica em 6,5% ao ano. O IGPM, índice usado no reajuste dos contratos de aluguel, registrou 0,75% na segunda prévia de junho. A taxa é superior ao apurado na segunda prévia de maio, 0,58%, de acordo com dados divulgados ontem no Rio de Janeiro pela Fundação Getúlio Vargas. Juntos. O melhor mix. As 19 universidades brasileiras classificadas entre as 1.000 melhores instituições de ensino do mundo apresentaram piora em índices de qualidade, segundo a última edição do QS University Rank 2020. Segundo o estudo divulgado nesta quarta-feira, dia 19, houve queda na empregabilidade de formandos, no desempenho das pesquisas acadêmicas, no nível de ensino e na atratividade para estudantes e professores estrangeiros. A seleção feminina brasileira venceu a Itália por 1-0 e se classificou para as oitavas de final. A melhor jogadora de todos os tempos alcançou mais um recorde. Era questão de tempo, mas com o gol marcado sobre a Itália, nesta terça-feira, ontem, Marta superou Klose e se tornou a maior artilheira em Copas do Mundo com 17 gols. Já a seleção masculina, ainda na fase de grupos da Copa América, teve o primeiro tropeço. O empate em 0-0 contra a Venezuela na Fonte Nova aumentou a pressão no grupo de Tite. Você ouviu Mix Notícias. De volta amanhã, às 7 da manhã. Mix.